importados na época para o Brasil, 0 quilômetros. Renato, explica pra gente essa história. Pois é, tudo começou com um dono de concessionária Nissan em Belém do Pará, em 1995, que decidiu comprar por conta própria 6 Nissan S14 dos Estados Unidos, em Miami, e importar para o Brasil e fazer um teste, porque na época só vendia o 300ZX aqui. Sim. E daí ele resolveu importar esses carros para fazer um teste. Então 6 vieram juntos no mesmo navio. São carros raríssimos, acabaram ficando perdidos e espalhados pelo Brasil. Sim. Conforme os anos. E você é um estudioso do carro, né? Você é fã do carro, você sabe o paradeiro de todos esses 6? Sei, inclusive eu já tive outro. Caramba! Já tive outro em 2011, eu tinha todo um projeto para ele também, acabei não conseguindo concluir, vendi o carro e nunca achei que fosse ter outro, porque são raríssimos. As outras unidades, quem tem, não vende, porque é um pouco insubstituível, né? Sim, eu tenho muita sorte de conseguir ter outro. Vamos começar com a história desse carro aqui, dessa unidade. Todas elas foram para o mesmo lugar, em Belém do Pará, né? Sim. Para a mesma concessionária. E aí, você sabe o histórico? Qual que foi a história de vida desse carro até chegar nas suas mãos? Esse carro foi de Belém mesmo por alguns anos, depois ele foi para o Nordeste, se eu não me engano, Fortaleza. Daí ele chegou a ser de Curitiba uma época e veio para São Paulo meados de 2008, certo. 2009. Sim. E aí como é que foi a história sua com esse carro? Como foi que você viu a primeira vez? Quando foi que você viu? Já sabia que ia ser seu? Estava à venda? Não. Como é que foi que desenrolou essa história? Não, a primeira vez que eu vi esse carro foi o seguinte. Eu fui com o dono anterior dele para ver uma M3 E36, na verdade. Ele me chamou. Ele trabalha com carro também, é colecionador. Certo. E falou, tô indo ver uma M3 E36, quer ir lá dar uma olhada no carro comigo? Eu falei, não, vamos lá. Só que daí a gente chegou na garagem, tinha um Supra e tinha esse carro. Aí ele já falou, ok. Que dupla, hein, gostei da M3, vou ficar com a M3, mas e esses outros dois aqui? Sim. Aí o proprietário na época falou, não, esses outros dois, deixa pra lá, acabei de terminar de montar. Supra 80? Supra, sim, a 4ª geração. Inclusive com kit TRD. Nossa! Que é o único do Brasil que tem o kit aerodinâmico TRD. Daí acabou arrematando os 3, foi para essa coleção e ficou nessa coleção até maio desse ano. Depois de muitos anos convencendo ele a me vender esse carro, ele soltou, porque os outros japoneses ele não vende. E uma coisa que é muito curiosa é que essa geração, e nem a anterior, e nem a seguinte, tinha um motor 6 cilindros, né? Aqui a gente tem um 1JZ, né? Motor 6 Toyota, em linha. 1JZ. E é uma coisa que é muito doida, porque a gente está tão habituado a ver esses carros em vídeos lá fora, competindo em drift, berrando um ronco de 6 cilindros, que você associa isso. Bom, deve ter tido uma opção de motor 6 cilindros, e não teve, né? Todos eram 4 cilindros, pelo menos das 3 gerações, 13, 14, 15, né? Exatamente, todos 4 cilindros, ou aspirados ou com uma turbina só. Cara, isso é muito louco. E é uma coisa curiosa, porque tração traseira, né, 4 cilindros, então ficava um espação sobrando aqui, praticamente um convite para um swap, né? Sim, tanto que nos Estados Unidos, principalmente, muita gente coloca V8 neles também. Nossa, espaço sobrando, é um latifúndio aí, né? Exatamente. No cofre, né? E a opção mais óbvia lá também, né? Porque é tudo acessível. Sim. Né? É uma coisa muito louca, porque esse carro é até difícil de você ver, mesmo em fotos, ele 100% OEM, né? Sim. Pelo menos o para-choque body kit tem que estar diferente. Ah, sim. E aí quando você difícil. vê ele caretinha, 100% original, aí que você começa a associar mais ou menos com o que era a proposta do carro. O carro era um rival do Prelude na época. E é muito doido como que a história desses carros se diverge, né? Porque justamente por essa questão da tração traseira, ser um carro leve com mais ou menos 1.250 quilos, entre eixos curtos, né? 2,52, largo, baixo. Então 4 lugares, um porta-malas decente, assim, um carro esportivo, mas completamente usável, nada muito extremo, né? E um monte de espaço no cofre do motor pedindo para um swap. Então o carro
provavelmente quando 0 km teve uma vida de coupé de luxo, como Prelude mesmo. Perfeito. E aí foi passando de mãos e aí ele começou a história de vida nas ruas, nas pistas de drift, é uma coisa impressionante. É um dos carros favoritos para drift, né, no mundo inteiro. Sim. O pessoal curte muito a tocada dele, o peso também. Se você Sim. pegar, por exemplo, um Nissan 350Z, aliviar ele inteiro, deixar ele todo aliviado para corrida, para drift, vai chegar no peso desse carro. Original, 1.200, montado. 1.300 kg, exatamente. Então é um carro muito leve, um entre-eixos curto, porém não tão curto. Muita gente fala que ele tem uma tocada controlável, mais para um sedã do que um coupé mesmo. Sim. Então é um brinquedo bem divertido. Renato, quero aproveitar aí, já que você é um cara que estuda a história desses carros, aí sabe bastante coisa deles, existe muita confusão aí em relação a, por exemplo, a nomenclatura deles, né? Sim. Tem 180SX, 240SX, Silvia, tem os swaps de frente, C-Late, é uma bagunça uma lista só. que não acaba. Vamos começar pela questão dos nomes aí, cara. Explica pra gente explica pra gente como separar isso e organizar da nossa cabeça. Bom, vamos falar desse carro primeiro. Esse carro ele tá com o logo Silvia atrás, mas na verdade o Silvia só saiu com direção do lado direito de fábrica. Mercado japonês apenas. Mercado japonês apenas. Tá. Esse carro vendido nos Estados Unidos era o 240SX, geração S14. Mas tem alguma diferença, fora a questão da direção, é a mesma plataforma, mesmo motor? Mesma plataforma, sim, opcionais, uma outra coisa era diferente. Pacotes, né? E o motor, que no Japão ele vinha com o SR20, que é o 2.0 turbo, e nos Estados Unidos era o KA24. Nada a ver com Honda. KA24 Se fala rápido, né? Que era um 2.4 com 155 cavalos, aspirado. Tá. Que eu já tive a oportunidade de guiar, é um motor legal, mas meio manso demais, né, pro que o carro aguenta. Então, Silvia só Japão. Silvia só Japão. Mas a nomenclatura 180 e 240SX teve no Japão também? No Japão, então, a geração anterior desse carro, que era o 240SX S13, no Japão chamava 180SX. Aí é que começa a confusão. Aí começa a confundir tudo, que é aquele que tem o farol... Sim. Descamoteável, acho que ele é um pouco menor também, né? Menor, exatamente. Tem alguns de drift, acho que é no Brasil, né? Tem. Sim. Não, S13 é mais fácil de achar do que S14, deve ter uns 20, 30. E aí nessa bagunça de 13, 14, 15, vamos entrar agora nos swaps de dianteira, porque eu nunca vi um carro que todo mundo sente tão à vontade para trocar a dianteira que você já não sabe nem mais o que é original ou não. Esse, por exemplo, a gente estava falando antes, essa dianteira já foi facelifted, é isso? Já foi facelifted. Os 6 que vieram para cá, eles eram um Zenk, em frente, que não fez muito sucesso quando o carro foi lançado. Ele foi lançado inicialmente com essa frente, ficou 1 ou 2 anos só com essa frente, eles já fizeram um facelift para essa aqui, que era uma frente bem mais agressiva. Mais ou menos como aconteceu com o Subaru, com o Bug Eye e depois o Blob, né? O Bug durou pouco tempo porque o pessoal não aprovou muito. Agora, como é que é essa história de swap de frente? Por que as pessoas faziam isso? Você chegou a dar uma pesquisada nisso? Tem alguma razão para isso? No Japão era muito comum porque é muito barato você comprar um paralama, um capô, um para-choque, farol, já tinha todos os kits prontos. A maioria desses carros também nem precisa adaptar muita coisa. Então você fazia, por exemplo, se você gostava mais da frente do S15, mas você tem um S14 e você coloca a frente do S15. E tem um certo... Tem carro desse com frente de Skyline, tem Supra com frente de Skyline. Caramba, é bagunçado mesmo, Skyline, né? com frente de Silvia, então você vê um pouco de tudo. Qual que é a história do C-Late? O que é exatamente o tal do C-Late? O C-Late ele é um 180 com frente de Silvia S13, que era um swap comum no Japão. Geração anterior a essa, né? Geração anterior a essa. Só que ficou tão comum e ficou tão legal o carro que a Nissan começou a fazer com essa frente. Caramba. Então é um negócio que começou como um tuning que foi adotado pela montadora depois. Sim. Então bacana. tem um C-Late de fábrica também. E aí agora vamos entrar então no que é esse carro aí, já que a gente está falando de preparação, aí personalização. A gente já falou, né, que a gente teve um facelift na dianteira, né? Sim. Vamos começar pela parte estética, então. O que a gente tem de diferente aqui em relação por fora, em relação ao S14 OEM 100% original? Bom, o body kit dele, né, o para-choque, as saias, o para-choque traseiro não são originais, né? É um kit. As rodas Volk T37. É acoplado no para-choque ou é um para-choque inteiro? Não, é um para-choque inteiro. T37, classiconas, T37, levíssimas. Com a pintura original ainda. Eu já peguei até ela com os ralados, mas não mexi, porque a pintura original dela eu acho bem bonita. Nada de réplica, nada original de réplica, mesmo, né? Totalmente original, tem os adesivinhos, tem tudo.
O que mais tem de diferente por fora? Esses espelhos são originais? Não, os espelhos não são originais, é um espelho estilo M3 E36, né? Que é um espelho que você compra no eBay, assim. Eu tô até pensando em voltar pros originais, na verdade. Que é mais fácil de dirigir, mais fácil de ver no trânsito. Visibilidade é melhor, né? Exatamente. Aí, bom, ele tá mais baixo porque ele tem a suspensão coilover, né, HKS. Visualmente também tem o escape, né, o abafador. O escape completo de inox, reto, só com um abafador de 3 polegadas no final. O turbo dá uma segurada, né, no ronco também, né? Dá pra viver só com uma coisa aqui no fim, né? Deixar tudo reto é extremo demais pra rua. E a mesma coisa, você falou da suspensão HKS, o carro ele tá ajustado para algum tipo de pegada, mais circuito, drift? Ele está basicamente ajustado para drift, tanto questão de alinhamento, a suspensão também tá assim, um misto para não ficar tão ruim de andar na rua. Então, por exemplo, a suspensão está as molas, os amortecedores estão na carga mais confortável possível, mesmo assim ele é bem rígido de andar. Sim, coilover é isso. Mas é isso. Buchas de PU ou de borracha mesmo? Buchas de PU, que eu inclusive acabei de trocar, trouxe todas elas de fora. Sim. E aí você falou de alinhamento de drift, né? O que muda? Eu sei que geralmente o pessoal gosta de usar bastante caster, né? Até para o volante retornar, contra-esterçar praticamente sozinho, você solta ele já volta, né? Sim. Mas em termos de convergência, cambagem, você sabe assim, o que é de diferente? Basicamente a frente aberta e a traseira fechada. É basicamente isso. Entendi, para atacar a curva e depois valores, tudo que eu passei lá pro cara do alinhamento, mas agora de cabeça eu não sei. Não é um setup para fazer curva de alta assim, com segurança, porque o carro vai com emoção. O carro é bem traseiro. Qualquer provocadinha ele já sai. Pensou um pouco mais, você já está de lado, né? Sim. Parte de freio tá original? Como que tá? Não, tem os discos trocados, são um pouco maiores do que os originais, mas eu pretendo aumentar ainda, que eu ainda acho eles um pouco subdimensionados pro carro. Mas vamos à parte principal, né, o que interessa aí. Sabe pra gente aí o capô? Vamos ver aí o que esse menino tem, esse 1JZ. Aliás, uma curiosidade que eu tenho, 1JZ e 2JZ, eu sei que existe uma diferença aí de diâmetro, de curso, né? Um JZ é 86 por 71,5, né? Então o motor short stroke, né? E o 2JZ ele é quadrado, 86 por 86 milímetros, né? Mas você sabe se tem muita diferença fora essa questão, enfim, de diâmetro e curso, a questão de turbinas, mas é o mesmo bloco? É uma evolução um do outro? É a mesma família de motores. Então, por exemplo, o 1JZ, se você pesquisar, você vai ver que eles fizeram até, acho que se não me engano, em 2006, eles fizeram até uma versão com injeção direta já. Caramba. Do 1JZ, só que era 1JZ GE. Então eles chegaram a conviver. Conviveram. O 1JZ, a primeira versão dele, era usada no Supra terceira geração, o quadradinho. 70, né? Exatamente, o 70, com 2 turbinas. E daí depois a evolução desse motor foi esse aqui, que é um JZ VVTi, que já tem um comando de válvula variável. Que foi usado no Chaser, no Mark II, no Verossa, os carros Aristo, grandes, né? Aí você pega e me joga esse motor aí. Exatamente. E é engraçado é que perfeitamente proporcional. Perfeitamente você olha até a linha do eixo dianteiro, cara, tem 1 cilindro, 2 cilindros para frente ali, talvez nem isso. Sim. E é engraçado pensar nisso, né? É um carro que aceita bem os 6 cilindros. Fala sério, hein? Modelo exportação, hein? Você morou no Nihon ou não? Morei, não, tinha um S14 lá. Esse aqui é 14, pô. Esse é 14? É 14. Esse é modelo só pra autódromo ou é de rua, né? Não, de rua. Vieram 6 pro Brasil. É motor Toyota, 1J. Beleza.
carro já com esse swap feito, né? Já. Você sabe se o cara teve muito trabalho para fazer, se é um swap muito complicado de fazer, ou se... Putz, Não que é espaço muito eu sei que complicado. tem, né? Mas... Não é muito complicado. Inclusive lá fora você consegue até comprar já todos os suportes para esse swap. Aham. Então, não só para esse swap, mas swap para 2JZ, para Sim. RB25, RB26, você já compra Sim. todos os mounts, né? Todos os suportes para deixar mais fácil. E é... Para câmbio também. O câmbio é um Aliás, R154, que é o câmbio manual do Chaser, que também Tá. foi usado no Supra. Aham. É um câmbio extremamente sólido, bem resistente e um pouco difícil de engatar, que é uma característica desses câmbios Toyota. Mas difícil de engatar em termos de ser duro ou putz, de achar o engate às vezes é mais... Ser duro e às vezes escapar. Tá, entendi. Mas é normal, tem que engatar com vontade, senão... É. Mas isso que é legal, né? Esses carros assim mais antigos, eles têm essa organicidade, manhas, né? né? Você tem que Tem as entender o carro, você tem que sentir o carro Exatamente. e ir aprendendo as demandas dele, né? Não, tem que engatar esse câmbio desse jeito, né? E o carro se impõe um pouco em cima de você, né? Exatamente. É, legal. Bom, e o que a gente tem aí de receita aí nesse 1JZ? Bom, é um JZ com turbina original, injeção original, o que foi feito nele, o intake, a pressurização, o radiador também não é original, né? Tem que ser maior, intercooler. Sim. E o escapamento. É uma receita simples, é um motor extremamente confiável. Querendo ou não, é um motor de um sedã automático Toyota. Sim. Por mais que, uma vez que você coloque ele nesse carro, faça um escape, fala, pô, como que eles colocavam esse motor num sedã comportado? Sim. E até porque o ronco é muito musical também, né? Sim, É aquele ronco liso característico do 2JZ, 1JZ, RB26, RB25. O SR20 é um motor muito bom, mas a questão do ronco para mim é o principal para Faz parte da experiência, né? preferir o Toyota. E você está falando de drift e tudo mais, o diferencial tem alguma coisa? LSD. É original? two-way, Ele já não. vem assim? Não? Esse carro ele vem com LSD original, mas é um LSD viscoso que não é muito bom. Assim, ele Tá. não bloca só conforme a carga e quando quer também. Então para drift não é o ideal. Então ele Tá. tem um LSD two-way que daí é blocada mesmo. E aí me diz uma coisa, acho que é a pergunta que, 13 entre 10 entusiastas querem saber, sei lá, da melhor forma possível. Sim. Como que é a experiência de andar rápido com esse carro? Qual a experiência de guiar? Você já guiou bastante carros, aí faz um paralelo pra gente de que carros que lembra mais ou menos andar com esse carro aqui rápido. Cara, bom, eu trabalho com carro, como você sabe, já tive a oportunidade de dirigir bastante coisa, mas esse carro, cara, é um negócio meio difícil de comparar. Se você fechar o olho antes de dirigir ele, você vai saber que é um carro japonês, porque ele tem aquela característica. Sim. Se dirigir um Supra, você vai ver que é tudo a mesma linha, a mesma tocada, é um negócio, uma experiência pura, Mas assim, ele é mais tocada. compacto que o Supra, né? Ele é mais compacto. Sim. O Supra é mais pesadão. Você percebe, primeira curva, primeira frenagem, você já vê que o Supra é uma plataforma um pouco mais pesada. Mas comparar com algum carro, tá difícil. Eu acho ele bem mais legal de guiar do que os carros modernos com direção elétrica ou câmbio automático, dupla embreagem, essas coisas. É uma experiência bem mais envolvente. Renato, mostra pra gente aí o que esse carro tem dentro, né? A gente viu a parte de fora, o que tem de personalização, o que temos aí na cabine. Legal a porta, né? Sem nenhuma armação, né? Estilo clássico de coupé. Sim, porta Nossa, sem Subaru, coluna. demais. Bom, ele tem um par de bancos Recaro Le Mans, que já estava no carro quando eu peguei. Sim. Um volante próprio para drift, né? Que o original, o grande, com airbag, não é a melhor coisa para esse tipo de tocada. Os reloginhos, né? De contagiros, temperatura de água, pressão de óleo, enfim, as informações básicas. E um freio de mão também, com aquele pininho para drift, para você não ter que apertar o botão toda vez, né? Ele já fica solto para esquecer ele travado, né? Exatamente. Ô, Renato, com tudo isso que a gente falou, apenas 6 unidades oficialmente vieram para o Brasil. Experiência muito peculiar desse carro, né? Tem dimensões
muito compactos, é um carro leve, mas tem um motor 6 cilindros, turbinado, ou seja, uma combinação de características muito única, né? Sim. Você venderia esse carro? Cara, eu teria que pensar bem, porque eu acho que eu não vou ter essa sorte 3 vezes, né? De conseguir comprar outro S14 dos 6 que vieram pra cá. Mas, assim, eu não acredito muito em ficar com o carro para sempre também. Eu acho que é legal você curtir várias experiências. Já tive outros brinquedos também. É legal você curtir um pouco de tudo. Claro que o ideal é só ficar acrescentando a garagem, mas Sim. Se surgisse uma oportunidade, eu pensaria. Eu gosto muito do carro, mas eu acho que a gente tem que viver várias experiências e não ficar preso a uma coisa só para sempre. Tem alguma coisa que você quer viver com esse carro ainda, que você não fez? Putz, seja um circuito, seja uma experiência de drift, alguma coisa que, putz, quero viver isso com esse carro, que quero viver essa história ainda. Sim, eu já tive a oportunidade de colocar ele em pista, de brincar de drift, mas não foi suficiente ainda. Preciso andar um pouco mais para falar o que realmente curti. Estaria pronto para deixar outra pessoa curtindo. Maravilha. Renato, obrigado pela atenção, parabéns pelo projeto, pelo carro. Imagina, obrigado a você. Obrigado pela sua colaboração aí, com todo esse conhecimento aí a respeito do Silvia. Não é um carro simples. Aliás, Sim. É engraçado porque eu vejo esse carro aqui e pra mim ele não pertence a essa paisagem. É uma coisa meio insólita, assim, sabe? Com uma placa cinza normal, convencional. Exatamente. Fala, meu, coisa, sei lá, se topar com um Charger 68 numa vila no interior da França. Assim, fala, meu, esse carro não pertence a esse ambiente. Obrigado, Juliano. Valeu, Renato.